Se você tem aí um grupo do Palmeiras, não esquece de compartilhar o canal NOKD Clips, porque ajuda no crescimento do NOKD Clips, do Não Importa o que Digam e também do InstaVerde TV. Curte o vídeo e se você gostar, não esquece também de deixar o seu comentário, que é importante para o algoritmo do YouTube, tá? Então deixa o seu like, já deixa o seu comentário se você concorda ou não com esse assunto. Se liga. O Veiga, para mim, foi um ponto aí mínimo do jogo, tá? Ponto máximo do jogo, de novo. A gente pode falar dois no meu ponto de vista hoje, tá? Eu vou colocar aqui o sistema de jogo para a gente poder comentar com um pouquinho mais de clareza, mas o ponto máximo foram dois no meu ver, tá? Meu ver, o ponto máximo foi Zé Rafael e Aníbal, tá? Mas a gente tem que falar do Lopes e tem que falar do Rony, beleza? Rony é aquela situação que eu quero começar por ele, porque ele mexe mais aí com essa troca de farpas do torcedor, ou troca de opiniões, ou que divide opiniões. Eu prefiro ser frio, tá? O Rony hoje, na cara do gol, teve frieza. O goleiro Jefferson Paulino, que é um palmeirense, um abraço pro Jefferson Paulino aí, tomou o gol do Rony e o Rony deslocou o goleiro como tem que ser feito. Hoje ele fez o gol. Na primeira jogada, assim que ele entra, ele já criou uma finalização perigosa e na segunda ele marcou o gol. Então, de novo, méritos do Rony, palmas para o Rony e nasce uma opção de um 12º jogador. Não colocaria o Rony titular porque marcou o gol. Eu acho que o Abel tem que ter cabeça no lugar, frieza para avaliar se vale a pena aí o Rony ser um titular ou não. Mas o banco de reservas faz com que a gente enxergue que há uma evolução quando ele entra com a defesa cansada. E isso eu acredito que pode ser observado pelo Abel e de repente repetido, tá? Esse é o meu ponto de vista. Depois, obviamente, eu vou passar pelo chat e ver o ponto de vista de vocês. Quando a gente fala de Aníbal Moreno, a gente está falando de um cara extra classe, né? E aí a gente tem que lembrar nossos debates lá do começo do ano que eu falei, cara, para mim vai ser a melhor contratação do futebol brasileiro. Ele tinha tudo que reúne eu pensar isso. Um volante que joga de cabeça em pé, que é articulador, que vem dessa escola do futebol argentino, do volante que sabe jogar bola. O Federico Redondo, por obviedades, é a mesma coisa. Ele é um jogador mais alto que o Aníbal, mas que tem a mesma classe do Aníbal, tem uma chegada também da bola aérea. O Aníbal é esse cara para pegar a sobra, encaixar esse passe. Ele deu um passe ali muito bom, tá jogando mais bola que o De La Cruz. Eu sei que muita gente não gosta da comparação, mas que o De La Cruz ele vem buscar a bola na defesa e ele não é um característico 10. Ele é muito mais aí um camisa 8/10, ele também não é um 5. O Aníbal Moreno é um 5/8 com passe de camisa 10. Eu, cara, não tenho merda nenhuma a falar do Aníbal, só elogio. Isso sim é um jogador com a cara de Sociedade Esportiva Palmeiras, com a cara do que a gente quer ver o clube se movimentando para trazer. Também tem uma boa expectativa no Lázaro. Eu sei que não é o que a gente quer conversar aqui por conta do pós-jogo, mas eu acho que o Lázaro também vai cair rapidinho nas graças do torcedor. Se a gente analisar os números do Lázaro, os números que ele foi titular não são tão ruins. São 11 partidas para 6 gols, se eu não me engano. Agora, ele tem, obviamente, nessa temporada aí, números ruins, como o Arthur, antes de vir para o Palmeiras pelo Red Bull, ele tinha números bons na temporada anterior. Quando ele veio para o Palmeiras, os números não eram legais, mas quando ele chegou, ele jogou. O Arthur pelo Lázaro, o Palmeiras contratou um jogador melhor do que o Arthur, né? E ainda não pagou por ele. E quando pagar, vai ser o preço do Arthur um pouquinho mais caro, né? 64 milhões é o que se especula do valor aí do Lázaro, tá? Eu acho que é um jogador que também vai cair nas graças da torcida do Palmeiras, assim como o Aníbal. Não é bagre, não é desqualificado tecnicamente, mas o Aníbal encaixou perfeitamente no time do Palmeiras. Hoje o Abel, por sua vez, ele mudou um pouco a cara do Palmeiras, no entanto, preservando essa linha de 5, né? Então a gente reclama dos dois laterais. Isso não aconteceu hoje. Ele trouxe o Quadrado aí que muita gente queria ver jogar. Não foi um espetáculo e eu acho que poderia ter sido um pouquinho menos aí conservador. Podia ter esse mesmo meio-campo, mas com um homem a mais no ataque. O mesmo time, você só tiraria, obviamente, aí sobraria para o Luan, né? Que seria esse zagueiro a sobrar, né? A ser quem. Desculpa ali, tá, pessoal? Ali em cima tá 1-0, é porque foi postado na live de intervalo, tá? Só para vocês não acharem que isso daí é quando a gente coloca lá no intervalo que o pessoal mudaria para o segundo tempo. Então desconsidera lá em cima 1-0, porque é a publicação dos primeiros 45 minutos de jogo, tá? Então, assim, quando a gente olha a decisão que o Abel teve nesse jogo, eu acho que
ela foi uma decisão diferente, mas ainda acaba estragando a criatividade do time. Não dá para falar que a vitória de hoje, tá? Ela foi uma vitória que o time teve uma parte criativa muito apurada, né? Rômulo é bom também, o Jamil falou sim, mas aí o Rômulo é só para final de Campeonato Paulista, né, Jamil? Então a gente não vai falar do Rômulo agora, porque é lá para o final de Paulista, tá? Então não tenho muito o que falar. O Diego Costa também no Grêmio, a gente vai falar na nossa live de manhã, né? Onde a gente faz um apanhado de notícias gerais. Lembrando que o Atuesta foi apresentado também, tá? Então a gente tem aí um giro, tem o Merentiel também sendo esticado o vínculo dele. Na verdade, o Boca comprou o jogador, ou seja, exerceu o poder de compra, né? Exerceu ali a prioridade de compra, estendeu o vínculo do Merentiel até 2027, tá, galera? Eu vou rodar o primeiro lance de chat aí, porque daqui a pouco já tem coletiva do Abel Ferreira, e pedir para quem está chegando na transmissão deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Antes de eu passar no chat, também falar do público ali na Arena Barueri. Houve um boicote, né? A organizada estava em peso, a torcida do Ituano chegou atrasada no estádio, deu aquele ar de vazio demais, né? E tava mesmo. Eu acredito, eu não tenho os números atualizados, mas não deve ter sido mais de 7, 8 mil pessoas, pelo retrato do estádio a cada vez que a tomada de câmera aérea ela trazia ali a imagem de um estádio bem vazio. Isso é reflexo, sim, de ter perdido a Supercopa e reflexo de algumas situações envolvendo a Arena Barueri e que provavelmente o Abel vai falar alguma coisa na coletiva de imprensa. A gente vê um time com cara ainda de início de temporada, enfrentando um Paulista com cara de pré-temporada, fazendo uma campanha melhor que a do Santos, que é um time de segunda divisão, e uma campanha igual à do São Paulo, praticamente em números, em vitórias, tudo tá igual à campanha do São Paulo, e aí muito melhor do que a campanha do minúsculo Corinthians, que virou um time, uma verdadeira piada pronta, uma verdadeira palhaçada ali, é o que a gente vê o que os dirigentes do Corinthians estão fazendo com o Corinthians. Espero que continue assim, porque tá bem divertido, né? A gente tem que admitir isso. O Diego falou o seguinte aqui, ó, que ele não sabe se foi impressão dele, mas achou estranho os jogadores não comemorarem os gols juntos. Clima pesado parece, o que importa é a vitória, bora. Eu não sinto isso não, mas a saída do Zé Rafael revela ali algumas questões, né, que a gente pode debater. O lado positivo, eu gosto quando o jogador sai e ele tá insatisfeito. Ele sentiu ali uma entrada, uma lesão, uma possibilidade de lesão, o comando técnico preferiu tirar, mas naturalmente já fariam essa modificação, porque o Gabriel Menino está sendo trabalhado uma transição, né? Então, naturalmente, eu acho que ia sobrar ali para o Zé Rafael sair, tinha que sobrar para o Zé Rafael, porque por mais que ele fez uma excelente partida, o Aníbal entrou na última, né? Então, saiu puto. Agora não dá para criar o porquê, né? E eu gosto quando o jogador sai puto. Eu prefiro que o jogador saia insatisfeito e bravo do que ele saia confortável, feliz e sorridente. Pelo menos meu ponto de vista, tá? O Leonardo falou, boa noite, Fernando. Sinceramente, que transmissão tendenciosa da Cazé. Estão fazendo a cabeça do torcedor como se o Flaco fosse o defeito e deixasse o jogo lento. Não perceberam que com 3 zagueiros, Marcos Rocha. Cara, não concordo com muita coisa que foi dita na transmissão. Mas assim, é de direito dos caras, mas tem horas que é absurdo falar isso, mas dá um pouquinho de saudade da Globo. É um absurdo falar isso, mas é verdade. Tá? Algumas situações ali na transmissão, como por exemplo, eu entendo a amizade e o carinho que os jogadores têm pelo André Hernan. Agora, né, cara, tem que ter um pouquinho de crítica também, né? A gente quer ver o Rony marcar contra o São Paulo, a gente quer ver o Rony marcar contra o Corinthians. Palmas pro Rony, são 2 gols já, legal. O Flaco também tá fazendo seus gols. O Veiga, numa partida bem abaixo hoje, também já marcou gols, né? Então o Veiga tá praticamente aí no início de temporada melhor do que o que ele terminou, mas tem que ter um pouco de ponto crítico, né? Esses jogos iniciais, eles são um reflexo do que vai ser a temporada. Então, pô, legal o Rony falar, vou entrar no segundo tempo e vou marcar o gol, que a gente quer ver, mas não é só contra time do Ituano. Ituano, rapaziada, o Marcinho, o treinador aí, jogador do Palmeiras, ponta, era um bom ponto, Marcinho, né? Marcinho, dentro das possibilidades que a gente tinha para a época, eu gostava do futebol do Marcinho, mas o Ituano é um time muito frágil e que ganhou do Corinthians, né? O Ituano ganhou do Corinthians por 1-0. Um abraço pro Berg aí, falou, o que tá jogando o Aníbal e o Rios ofusca o Rafael Veiga. É porque o Rafael gosta de vir buscar a bola aqui atrás, né, o Veiga. Então, quando você tem esse sistema, o Veiga ele tem que atuar mais na frente. Se você vê hoje, ele era um apoio ao centroavante, né? Ele não participava tanto do jogo na construção e ele tinha que ser esse homem de apoio. Ele até em alguns momentos marcou saída de jogo. Thiago Costa falou que talvez esteja emocionado, mas o Aníbal e Zé pode ser igual o Xavi e Iniesta.
Ué, tá um pouco emocionado aí. Um abraço pro Thiago, mas dadas as devidas proporções, se completam da mesma forma. Aliás, né, Xavi e Iniesta eram mais realmente meias de ligação. Mas o Aníbal, se a gente analisar, ele não é só um volante destrutivo. Então dá para falar sim que dá para fazer uma dupla com essas características. O Aníbal é muito, mas muito bom, o que me faz ter mais raiva de ele ter ficado no banco no domingo. Eu concordo com você, o Leandro Batista, concordo 100% com você.